Hoje, colegas, nós vamos já entrar nos recursos em espécie. E aí, vamos, inclusive, aqui assentar vários conceitos que eu, em alguma medida, relembrei na semana passada e que são úteis para compreensão de outros recursos. A grande verdade é que a apelação é o recurso por excelência, é o recurso mais relevante do sistema, é o recurso que, inclusive, do ponto de vista histórico, foi aquele que foi criado primeiro, é o recurso que traz uma base normativa mais ampla, que, inclusive, serve como fonte para a solução de problemas de outros recursos. Portanto, a compreensão de muitas das disposições atinentes ao recurso de apelação se mostra algo absolutamente indispensável. Vamos falar um pouquinho aqui de um certo panorama introdutório. Quem foi meu aluno em teoria geral dos recursos, né? Quem, portanto, esteve matriculado em DPC 4 nas turmas que me foram confiadas, eram turmas do noturno no semestre passado, não sei se tem alunos em comum aqui, mas eu sempre abro o curso contando um pouco da história dos recursos, até porque eu acho que a história dos recursos continua a se repetir. Nós temos sucessivamente o mesmo movimento com relação aos meios de impugnação das decisões judiciais. É um movimento histórico cíclico. E quem identificou isso, a meu ver, de forma muito inteligente e inovadora foi o professor Zé Rogério Tucci. Na dissertação de mestrado dele, que está publicada sob o título Jurisdição e Poder, é um estudo sobre a história dos recursos cíveis e como a ideia dos recursos sempre foi ligada a uma ideia de controle, de concentração de poder. A origem da apelação remonta ao direito romano pós-clássico, já, então, portanto, na época do Império, né, e não na época da República. É uma época de centralização de poder estatal, e o imperador, detentor de um poder absoluto, ele determinava que os funcionários estatais, os pretores, os magistrados, distribuíssem justiça, mas esses magistrados distribuíam justiça ex autoritate principis, ou seja, por autoridade, por delegação de autoridade do monarca. E, obviamente, quando a parte não gostava da decisão do monarca, do juiz, ia lá reclamar para o imperador. Olha, o pretor lá decidiu assim, a decisão dele está errada, como quem manda nesse galinheiro aqui é você, determine que a decisão dele seja cassada, revogada, modificada. O imperador aceitou isso uma vez, duas, tudo sem forma, sem figura de juízo, e isso começou a se tornar frequente, até que esse instrumento, que antes não tinha nem forma nem figura de juízo, esse instrumento se ordinariza, e aí ele passa a ser batizado, o nome dele passa a ser apelácio, e isso passa a ser frequente. Aí, obviamente, o imperador não vai ter paciência de ficar julgando todas as apelações que chegavam para ele, aí ele designava funcionários que eram hierarquicamente superiores aos juízes de primeiro grau, né, os pretores, magistrados ali que distribuíam justiça em primeiro grau e estabeleciam órgãos sobrepostos. E, obviamente, litigantes insatisfeitos com as decisões desses órgãos de hierarquia superior também iam reclamar para o príncipe, porque, afinal de contas, tal como os magistrados de primeiro grau, aqueles de segundo grau também julgavam ex autoritatis príncipes e iam reclamar de novo no monarca, sem forma, sem figura de juízo, uma vez, duas vezes, 100 vezes, 500 vezes. Esse remédio, que antes era sem forma, sem figura de juízo, sem nome, passou a ser chamado de suplicácio. E aí a gente tem essa dupla estruturação de recursos no direito romano pós-clássico, apelácio e suplicácio. A via vai se estreitando, é natural, mas uma lógica, naturalmente, de concentração de poder, de controle do órgão que está em cima sobre quem está embaixo. Esse mesmo movimento acontece no direito lusitano reinol, no direito lusitano pautado nas ordenações. Ali a gente vê que, num primeiro momento, os juízes locais, naquela época,
anterior à Reconquista, em que as justiças locais tinham todo o poder. A partir de um determinado momento, né, a corte ela ainda ela transitava pelo território, em uma época ainda de consolidação do território do então recente Estado português, e ali os juízes locais que proferiam decisões, essas decisões eram alvo de queixas, de querimas e querimônias para o monarca. O monarca recebeu isso uma vez, duas vezes, três vezes, esse remédio se ordinarizou, e aí era um momento de resgate das fontes romanas, cria-se a apelação. E criam-se tribunais de segundo grau em Portugal, que eram os tribunais da relação. É um nome que se dava na época e que esse nome foi inclusive usado para o Brasil. Nós tínhamos o Tribunal da Relação do Rio de Janeiro, o Tribunal da Relação da Bahia, né, na época da colônia, e era o Tribunal de segundo grau. Mas, obviamente, quem não gostava das decisões dos tribunais em segundo grau reclamava ao monarca. O monarca aceitou uma, duas, três, 100 vezes, e isso acabou se ordinarizando e virou o chamado recurso de revista, que era julgado pela Casa de Suplicação, claramente inspirada na ideia do suplicácio romana. E aí, em dado momento, como havia muitas apelações e todas as decisões proferidas pelo juiz em primeiro grau eram alvo de apelações, o que fez o monarca? Vamos acabar com este absurdo, esta chicana, vamos impedir as apelações das decisões intermediárias do processo, vamos só permitir as apelações das decisões finais. Era aquela época das ordenações afonsinas, com estilo que não era um estilo legislativo, artigo tal, estão proibidas as apelações, era um estilo literário. Olha, Dom Afonso, o sábio de saudosa memória, baixou lei que por nós em Deus houvemos por bem cumprir, e que diz que os litigantes se valem das apelações maliciosamente como instrumentos de chicana processual e que, para bem da justiça, se proíbem as apelações das decisões intermediárias do processo, só das sentenças finais. E, obviamente, a parte que tinha uma decisão intermediária que não gostou ia lá reclamar, dizia que tinha sofrido um prejuízo, dizia que tinha sofrido um agravo, e reclamava desse agravo sofrido, e aí isso se aceitou uma vez, duas vezes, três vezes, 100 vezes, 500 vezes. Esse remédio, que antes não tinha figura de juízo, se ordinarizou e foi trazido na lei, foi as ordenações afonsinas, de forma um pouco menos clara, as ordenações manuelinas, né, de 80 anos depois, praticamente, de forma mais evidente, criam lá a figura do agravo, nas suas variadas formas, agravo de instrumento, agravo no auto do processo, agravo de petição, e essa dicotomia de recursos contra as decisões de primeiro grau, que foi uma marca do direito lusitano a partir do século XV, que os próprios portugueses abandonaram em 2007, que não existe em nenhum país da América Latina, qualquer autor da América Latina que olha para o nosso sistema recursal estranha isso, porque em outros países as decisões de primeiro grau são ou irrecorríveis ou recorríveis por apelação e acabou, não tem essa dicotomia. Em 2007, Portugal abandonou, no Código de 2015, nós continuamos apegados a isso, é um atraso absurdo, isso é um fóssil legislativo. Essa dicotomia é uma dicotomia inútil, é uma dicotomia que causa inúmeros problemas. Eu aqui ontem no escritório tive problema com isso, porque eu entrei com agravo, a outra parte falou que é apelação, aí a gente tem que recorrer ao princípio da fungibilidade. É uma dicotomia bolorenta, uma dicotomia inútil, uma dicotomia que não tem sentido hoje. Mas o fato é que todas essas figuras recursais passam por esse caminho de algo sem forma, sem figura de juízo, uma ordinarização, e depois, acho que o terceiro passo interessante é esse, a restrição. Opa, tem demais, vamos começar a fechar a porta. A última vez que isso aconteceu entre nós foi com o Instituto da Reclamação, que nós vamos estudar mais para o fim do curso, no final deste semestre, nós vamos estudar esse remédio. Remédio pouco compreendido, que você não conseguia identificar muito bem, claramente, na legislação,
qual era a base legal, havia uma dúvida se a reclamação era instrumento de caráter administrativo ou disciplinar contra o juiz, ou se era um instrumento de caráter jurisdicional, propriamente dito, um instrumento que não tinha uma base legal muito clara, que foi aceito uma vez, 2 vezes, 100 vezes, 500 vezes, ele se ordinarizou, ele foi paulatinamente cristalizado na legislação, a legislação tem um ponto culminante no CPC de 2015, que traz as regras sobre reclamação, e aí o passo seguinte é, depois da ordinarização, a restrição. Opa, estão entrando com reclamação demais, vamos dar uma segurada aqui. Acho que é o último passo dessa evolução, sem forma, sem figura de juízo, ordinarização e limitação. Acho que daria para a gente contar a história dos meios de impugnação às decisões judiciais dessa forma. Tranquilos? Agora sim, vamos falar propriamente de apelação. Semana que vem a gente fala de agravo, mas aqui é inevitável. A apelação e agravo estão intimamente correlacionados e é inevitável que a gente, ao falar de apelação, fale de agravo e vice-versa. Eu, sinceramente, acho que isso já passou da hora, está fazendo hora extra no nosso ordenamento processual. Vamos falar do cabimento da apelação. E para entender o cabimento de apelação, nós temos que voltar à questão que eu revisei na semana passada, que é da tipologia dos provimentos judiciais. Nós temos, nas decisões de primeiro grau, as sentenças e as decisões interlocutórias. Sentença, de acordo com o artigo 203, parágrafo 1º, a sentença é o ato que fecha a fase de conhecimento ou a fase de execução. É um ato, portanto, que encerra fase. Dentro de uma lógica de processo sincrético, a essa altura, imagino que não seja novidade para ninguém essa ideia, de que atividades cognitivas e executivas se completam, se combinam, são articuladas, e que quando eu venho à justiça pedir tutela jurisdicional, eu quero as duas coisas. Eu quero, primeiro, que o juiz reconheça o meu direito, tutela cognitiva, e depois que ele torne concreto aquele direito que foi reconhecido, tutela executiva. E essas duas etapas não são 2 processos diferentes, como dizia o CPC de 73, na sua versão original, mas são 2 fases de um único processo. Por isso que a gente fala em fase de conhecimento e fase de cumprimento de sentença. Quando eu encerro a fase de conhecimento, encerro a fase de execução, de cumprimento de sentença ou de execução de título extrajudicial, eu tenho uma sentença. A ideia é que o juiz de primeiro grau, pelo menos quanto àquela atividade, ou cognitivo ou executivo, ele não tem mais o que fazer, ele cumpriu o seu ofício ali, e, portanto, você exporia essa decisão a um recurso que é a apelação. Além das sentenças que fecham fase, nós temos que reconhecer, e o próprio 203, parágrafo 1º do CPC faz isso, que existem alguns procedimentos especiais que são chamados procedimentos especiais bifásicos. São fases cognitivas, cada qual encerrada por sentença. A ação demarcatória é isso, o artigo 581 retrata esse fenômeno. Quem for estudar no 5º ano, em disciplina optativa, procedimentos especiais, estuda esses procedimentos especiais, cuja utilidade é cada vez menor, penso eu. Mas quem gosta de processo civil, me lembro que eu, no 5º ano, era o espaço que a gente tinha para fazer disciplinas optativas, né? No meu tempo, e eu me formei, esse ano vou fazer 20 anos de formado, o curso era bem diferente, a gente tinha até o 4º ano só disciplinas obrigatórias, ninguém escolhia nada, tinha uma outra optativa lá no 4º ano, mas onde você tinha realmente liberdade para escolher o que você queria estudar, o 5º ano, e você podia fazer áreas fechadas, área de penal, civil, público, empresarial e trabalho, eram 5 áreas, ou você podia fazer área livre, pegar um pouco do que você quisesse. Quando você pegava uma área, você pegava um pacote de matérias, você tinha umas outras optativas ali para brincar. Um curso muito diferente, obviamente, do que é hoje. Naquele tempo, eu já gostava de processo civil, fiz todas as disciplinas que tinham de processo civil, inclusive as de procedimentos especiais. Mas eu confessaria a vocês que hoje não seria uma matéria assim tão importante. Semestre que vem, a gente vai lançar a disciplina optativa na graduação nova, que não existia, sobre precedentes no processo civil, tema importantíssimo à luz do CPC de 2015, que não havia uma disciplina na graduação que tivesse um corpo, uma disciplina que tratasse do tema sob uma perspectiva sistemática. No semestre que vem vai ter. Aí você vai comparar, eu vou cursar a optativa de precedentes,
ou vou cursar a disciplina de procedimentos especiais, eu não vou titubear, não tem nenhuma dúvida. Disciplina de precedentes é 112 vezes mais importante. Eu não vou ficar me detendo aqui nas peculiaridades desses procedimentos especiais, mas saibam que, à luz do artigo 203, parágrafo 1º, existem esses procedimentos especiais bifásicos. A ação de demarcação é um exemplo em que você pode ter uma primeira sentença sobre uma primeira parte vamos dizer, da atividade cognitiva, a sentença apelável. A rigor, nem precisaria o legislador ter mantido isso. Aqui foi preguiça do legislador. O Código de Processo Civil foi feito de forma atropelada, sim. O CPC o anteprojeto foi elaborado por uma comissão de juristas que foi assodada, que eles trabalharam praticamente só uns 6 meses, o anteprojeto é cheio de problemas. O anteprojeto correram muito porque queriam já soltar no Congresso, aproveitar o ambiente favorável que havia no Senado para aquilo, que o Senado que nomeou a comissão. Havia agendas pessoais de alguns dos membros da comissão que queriam, obviamente, ter no seu currículo, que foram parte da comissão de juristas, correram demais, eu tenho absoluta certeza disso. Aí cai no Senado em 2010, o senador que pegou a relatoria, o senador Walter Pereira, que estava no último ano do último mandato, que correu porque ele queria terminar a aprovação do projeto enquanto ele ainda era senador, ele queria ter essa marca no seu currículo. A primeira passagem do projeto é de uma pressa, é de um atropelo. Isso, na verdade, teve um prejuízo que os 4 anos de tramitação do projeto na Câmara não recuperaram. E essa porcariada toda aqui é fruto disso. Essa dicotomia medieval de apelação e agravo de instrumento continua, e a gente tem esse tipo de problema, de procedimentos especiais bifásicos, com 2 sentenças, 2 apelações, e convive no sistema com as decisões parciais de mérito, em que eu tenho 2 pedidos formulados, o juiz pode julgar primeiro um, que já está maduro, decisão parcial de mérito, e depois dar uma sentença. A primeira decisão é agravável, a segunda é apelável. É uma distinção bolorenta, insuportável. Seria muito mais fácil que a gente abolisse tudo, chamasse de um recurso só, um regime único, mas como a gente não tem, é o que temos para hoje, vamos nessa. E a coisa se torna ainda mais estúpida, idiota, quando a gente olha que tem sentenças que não são apeláveis, como a sentença na execução fiscal, em execuções fiscais de valor ínfimo. Essas são decisões da qual cabe um único recurso para o próprio julgador, que a gente chamaria aqui de embargos infringentes, artigo 34 da Lei de Execução Fiscal, Lei 86830 de 1980, é uma hipótese de recursal completamente excepcional, porque são execuções de valores ridículos. Eu não sei hoje quanto a gente teria o valor, porque ali a lei de 1980 fala em 50 obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, RTN, uma desses institutos herdados dos nossos tempos de hiperinflação. Então, são execuções fiscais de valores ridículos, não sei quanto seria hoje. A última vez que eu vi isso dava tipo R$150, uma mixaria do gênero. Sentença que decreta a falência. Se entende, embora a lei de 2005 não seja absolutamente clara a respeito disso, com a natureza da decisão, mas se entende que, ainda que seja uma sentença declaratória de falência, não seria uma sentença apelável, seria uma sentença agravável. Vai entender, de novo, problemas disso. E o maior problema de todos é que a gente tem umas zonas cinzentas. Uma delas está justamente na decisão que julga a liquidação de sentença. Vamos lembrar desse instituto. Eu posso ter uma sentença que, embora fixe o andebeatur, fixe a existência da obrigação, porém não a quantifica. Diz assim, olha, o réu ficou ocupando o imóvel do autor durante vários meses, e o autor não pôde ter o imóvel e não pôde alugar esse imóvel e ganhar dinheiro com isso. Então o réu terá que pagar para o autor o valor equivalente ao aluguel. Só que eu não sei qual é esse aluguel vai ser apurado numa fase de liquidação de sentença. A fase de liquidação de sentença, ela é tratada ali no artigo 509 do CPC, fala-se de uma atividade tipicamente cognitiva que prepara
o título executivo naquilo que está faltando. O que falta no título executivo aí nesse caso? Falta a liquidez, já existe certeza, já identificamos quem tem que pagar para quem, o que tem que ser pago, né? O réu paga para o autor o valor equivalente ao aluguel, só não quantificamos esse valor precisa ser quantificado em sede de liquidação. Vamos lá fazer uma perícia no imóvel, ver quanto vale o show, ver quanto custaria para alguém alugar aquele imóvel, esse é o valor da indenização. A rigor, se você fizer uma interpretação histórica do nosso CPC, nós teríamos uma primeira decisão, que seria chamada sentença que pôs fim à fase de conhecimento. Aí você teria uma segunda fase, que embora seja de atividade cognitiva, com a primeira não se confundiria, e nela seria feita só a perícia para o cálculo, seria a liquidação. Essa é uma fase preparatória da execução e, portanto, estaria fora da fase de conhecimento. Tecnicamente, a sentença genérica é apelável, a decisão que quantifica a obrigação é agravável. Seria uma interpretação mais corrente do CPC de 2015, seria uma interpretação que seria feita à luz do ponto de vista histórico, que faria uma interpretação também sistemática, considerando os artigos que falam da fase de conhecimento, da fase de liquidação e os artigos, inclusive, que falam do agravo de instrumento. Porém, o CPC, o CPC dá uma margem para a gente entender que a sentença genérica, na verdade, não esgota o objeto litigioso. Ela, fixando o ante beatur, ela resolve uma parte do objeto litigioso e a decisão de liquidação resolve o resto, aproximando, portanto, esse fenômeno da decisão parcial de mérito seguida de ulterior sentença. Afinal, qual seria a grande diferença entre você, de um lado, estabelecer que você julga o pedido de indenização por dano moral, primeiro, numa decisão parcial de mérito, e depois julga o pedido de indenização por dano material numa sentença. Aí eu julguei um pedido numa decisão que é interlocutória e o segundo na sentença. Isso é decisão interlocutória seguida de sentença. Mas se eu primeiro fixo o ante beatur, digo que existe o direito a receber o valor do aluguel, e só depois quantifico e dou uma decisão falando que o valor do aluguel é X, essa que primeira é sentença, a segunda é decisão interlocutória. Que as técnicas de, vamos dizer, decomposição do objeto litigioso seriam mais ou menos parecidas. E que, portanto, não se justificaria tratar diferentemente situações iguais. O Daniel Assunção Neves, que foi meu colega, foi meu veterano na graduação, depois foi meu colega no mestrado e no doutorado. Se não me engano, ele foi meu colega só no doutorado, no mestrado não. Esse cara, que é um autor famoso de processo civil, dá aula em cursos online e tal, ele não está vinculado numa instituição de ensino superior, mas é um cara, inclusive, muito influente nas redes sociais. Ele propõe a ideia de que, na verdade, quando você fala em decisão genérica seguida de posterior liquidação, a decisão que encerra a fase de conhecimento é só aquela que julga a liquidação. Ou seja, quando o juiz fixou só o ante beatur, essa é igual a uma decisão parcial de mérito. Não esgotou o mérito, continua a atividade cognitiva e, portanto, você agravaria da decisão genérica e apelaria da decisão que julgou a liquidação. Tecnicamente, eu acho que ele está correto, mas ele é uma opinião isolada na doutrina e, de novo, isso é fruto da bolorenta distinção, inútil distinção entre apelação e agravo. Nada que foi criado em Portugal entre o século XIII entre o século XIV e o século XV vai ser muito útil para o século XXI. Tranquilos até aqui? O que mais eu posso atacar por apelação? E a resposta é decisões interlocutórias não agraváveis. Aquelas decisões que não são sentença, que aí vamos tirar dessas zonas de dúvida aí, das decisões interlocutórias que gerariam algum tipo de dúvida, como aquela da liquidação e tal. Vamos falar daquela decisão interlocutória em sentido próprio. Decisão que indefere prova,
decisão que defere prova, decisão que, por exemplo, manda recolher um valor da causa, majorar o valor da causa e recolher custas. Decisão que aplica uma pena de litigância de má-fé no curso do processo. Por exemplo, o réu não comparece à audiência de conciliação e mediação obrigatória do artigo 334, então ele leva aquela pena por ato atentatório à dignidade da justiça. Todos esses exemplos que eu acabei de dar são exemplos que não são de decisões interlocutórias passíveis de serem atacadas por agravo de instrumento. Não estão retratadas no artigo 1015. E a gente vai ver na semana que vem que o STJ reinterpretou o artigo 1015 de tal maneira que o artigo 1015 possa ser considerado como de um enunciador de uma taxatividade mitigada, que casos que não estão lá expressos poderiam ser atacados por agravo de instrumento a despeito de não haver previsão legal expressa. Percebam bem, esses exemplos que eu dei foram de exemplos que não se adequariam, penso eu, à ideia lá da taxatividade mitigada. Decisão que indefere prova, decisão que altera o valor da causa, decisão que aplica uma pena de litigância de má-fé no curso do processo, por exemplo, são 3 bons exemplos de interlocutórias que nem mesmo à luz dessa tese do STJ de flexibilização da taxatividade do artigo 1015, que não seriam decisões agraváveis. E aí o que me resta? Tem um M a mais aqui, hein? Posso arrumar? O que me resta se eu não posso impugnar de imediato uma decisão interlocutória? Eu tenho uma decisão que defere ou indefere prova, eu não posso, desde logo, atacá-la pela via do agravo de instrumento. Desculpem a chatice aqui de arrumar, mas fica bonitinho. O que me resta? O que me resta é sentar, chorar durante um tempo, esperar que saia a sentença, e ao sair a sentença, essa matéria pode ser impugnada em sede de apelação. Quem leu o texto que o Fred Didier, o Leonardo Carneiro da Cunha escreveram, que eu indiquei para a leitura para essa aula, vai ver como eles analisam em profundidade essa questão, que é nova, de eu atacar interlocutórias não agraváveis na apelação ou até mesmo nas contrarrazões. Algumas distinções precisam ser feitas. A primeira delas... Continua o compartilhamento de tela ou ele caiu? Caiu, né? Caiu, professor. Vamos lá, vou pôr de novo aqui. Voltou? Ou está voltando? Agora voltou. Né? Legal. A primeira questão a ser considerada é, nós temos determinadas interlocutórias que são, vamos dizer, subordinadas à sentença, e outras interlocutórias que são independentes. Percebam a seguinte situação. Eu pedi uma prova, o juiz não deixou eu produzir. Depois, na sentença, ele vai lá e julga contra. Eu apelo da sentença e eu tenho que impugnar também aquela interlocutória, sob pena de eu não poder dizer que a sentença é inválida por cerceamento de defesa. Na verdade, o cerceamento de defesa não foi cometido pela própria sentença. O cerceamento de defesa foi cometido pela decisão interlocutória anterior à sentença na qual houve o indeferimento da produção da prova. Eu, então, portanto, apelo e impugno as duas decisões, mas percebam que se o tribunal der razão ao recorrente e dizer que ele está certo, mesmo sem aquela prova, a discussão em torno do agravo da decisão interlocutória que indeferiu prova, ela fica prejudicada. Se, por outro lado, o tribunal entender que na apelação, ela por si só, a parte não conseguiu convencer de que com o material probatório que existe no processo em primeiro grau, ele tem que reformar a sentença, aí sim ele passa a examinar essa impugnação da decisão interlocutória. Existe, portanto,
uma correlação aí entre aquilo que é decidido na sentença e aquilo que havia sido decidido na decisão interlocutória anterior. Esse é um quadro. Porém, existe um segundo, em que a decisão interlocutória e a sentença não tem qualquer relação, interdependência, qualquer situação que implicaria impacto de um em outro. Pensem, por exemplo, num dos exemplos que eu dei aqui, que é a hipótese em que eu entrei com a ação, o réu foi citado, não compareceu à audiência, tomou multa prevista no artigo 334, como multa de ato atentatório à dignidade da justiça. A solução aí da causa pode ser favorável ou não a esse réu que tomou a multa. Lá no final, o réu ganha. Ele não foi à audiência, mas no final ele saiu vencedor. E o fato de ele sair vencedor não o eximirá de pagar aquela multa. É uma decisão interlocutória que não tem qualquer correlação com a decisão final. A meu ver, essa decisão que aplica a multa não é uma decisão agravável. E ela não é porque não tem nenhum caso no artigo 1015. E mais do que isso, não há, à luz do entendimento do STJ, nenhum prejuízo de se aguardar que a sentença seja proferida para somente aí submeter aquela questão ao tribunal. O Fred Didier e o Leonardo Carneiro da Cunha, quem for ler essa parte do texto, tomem cuidado, porque eles fazem uma afirmação ali, a meu ver, tecnicamente errada. Eles dizem que a decisão que aplica a multa, isso passa a fazer parte do mérito do processo. Eu acho que o conceito de mérito de processo que nós temos é um conceito do pedido, da causa de pedir, que as partes deduziram no processo. Essa multa não tem nada a ver com pedido e causa de pedir, muito pelo contrário, é uma multa que, inclusive, o juiz aplica ex officio. A meu ver, não é mérito e, portanto, não se sujeita ao caso lá de agravo de instrumento do artigo 1015, inciso 2. É uma posição isolada, penso eu, do Fred e do Leonardo Cunha. Mas, então, numa situação como essa, a gente pode ter um fenômeno estranhíssimo de uma apelação do vencedor contra uma interlocutória que não interfere na sua vitória. Percebam, eu saí vencedor, mas tem aquela interlocutória que me aplicou a multa que eu quero que ela seja revista. Eu entro com uma apelação exclusivamente contra aquela decisão interlocutória. Então, percebam, a primeira situação que eu retratei, que normalmente é o que usualmente vai acontecer, é uma apelação do vencido, em que o vencido impugna a sentença e a interlocutória com ela dependente. Essa é a primeira situação. Segunda situação é a situação da apelação contra uma interlocutória que não tem relação com a sentença. É uma apelação que tanto o vencedor quanto o vencido na sentença poderiam impugnar. Tanto o vencido pode se conformar que ele perdeu na sentença, mas ele pode não se conformar com a multa que ele levou lá na interlocutória lá atrás, ele recorre apenas da multa. Percebam a diferença. Situação 1, apelação do vencido contra a sentença e uma interlocutória anterior desfavorável. Situação 2, uma apelação do vencedor ou do vencido apenas contra a interlocutória não agravável. E eu conseguiria ver uma terceira situação. A terceira situação, basicamente, eu tive uma interlocutória que indeferiu provas. Eu não podia recorrer de imediato por agravo de instrumento. Fiquei quieto, esperei o processo prosseguir, o processo prosseguiu, saiu a sentença favorável a mim. Legal, mesmo sem prova eu ganhei. O meu adversário vai lá e apela, dizendo que a sentença está errada. Eu tenho que responder esse recurso. Eu acho que com a prova que eu tenho lá, o tribunal continuará a me dar razão, continuará a reconhecer que eu sou o vencedor. Porém, eu tenho aquela interlocutória lá atrás que indeferiu a prova e que eu não quero correr o risco de o tribunal analisar só com a prova que foi produzida. Eu quero dizer, olha, tribunal, com a prova já produzida eu ganho. Mas caso se entenda que eu não ganhe com a prova produzida, eu estou impugnando aqui essa interlocutória anterior à sentença não agravável que me dizia que eu não poderia produzir uma determinada prova. Em que lugar o vencedor
faria essa impugnação dessa interlocutória dependente? O vencedor só teria como fazer isso nas contrarrazões de apelação, e não na apelação. Ele não tem interesse para apelar disso, logo que a sentença é proferida, porque ele foi vencedor, e essa interlocutória tem correlação com a sentença, onde ele vai fazer essa impugnação nas contrarrazões. E aí a dúvida que se coloca, até na semana passada, acho que alguém perguntou exatamente isso, mas essa seria uma apelação adesiva? A resposta que o Fred Didier e o Leonardo Cunha dão, com a qual eu concordo, é de que não. Apelação adesiva é para caso de sucumbência recíproca. O autor pediu 10, ganhou 5, tanto o autor quanto o réu podem apelar. Ambos podem apelar de uma vez só, apelação principal, ou o autor pode falar assim, ó, eu ganhei 5, até acho que tá bom. Não vou apelar, mas se o réu apelar quanto aos 5 que ele perdeu, eu aí sim adesivamente apelo quanto aos outros 5 que eu perdi. Isso é apelação adesiva. Aqui é uma contrarrazão de apelação, mas que traz consigo propriamente um recurso, uma impugnação de interlocutória. A meu ver, o regime entre as contrarrazões que impugnam interlocutória, né? O vencedor impugnou a interlocutória, e o recurso adesivo, existe uma similaridade. Tanto o recurso adesivo quanto as contrarrazões que impugnam interlocutória não agravável a favor do vencedor, nós teríamos aí, a meu ver, né, recursos, o Fred usa essa palavra, eu acho que ele está certo, ele ou o Leonardo Cunha, recursos subordinados. Porque se a apelação não for conhecida, a adesiva também não é. Se a apelação não for conhecida ou for improvida, aquela impugnação nas contrarrazões não será conhecida, ficará prejudicada. Ou seja, as contrarrazões passam a ter natureza de recurso nessa situação e embora se diferenciem do recurso adesivo, se sujeitam a um regime jurídico, penso eu, similar, porque há uma subordinação da sorte daquilo que é impugnado nas contrarrazões em relação àquilo que é impugnado na apelação. Tranquilos? Eu estou incomodado com a luz, porque agora a luz está batendo aqui no chão e refletindo na minha cara. Então eu vou fechar aqui a persiana. Aí fica bem estranho, né? Porque eu fico meio na sombra, né? Não, até que não. Até que tá bom. Vamos deixar assim. Deixa eu fechar mais aqui. Legal, não tá ruim não, né? Boa. Tranquilos? Alguma dúvida até aqui? Vamos falar então dos aspectos formais da apelação. Regime formal. Prazo de 15 dias, nenhum problema. Todos os recursos são sujeitos ao prazo de 15 dias, salvo algumas poucas exceções, como, por exemplo, prazo de 5 dias para embargos de declaração. Há um outro prazo em lei extravagante que destoa dessa disposição aí dos 15 dias, nada de muito particular aqui. Forma escrita, não existe apelação oral. Houve um passado em que se admitiu isso, mas entre nós não se admite. E aí existe uma prática forense que até se explica por razões históricas, que é a apelação ser composta de duas partes. Uma primeira, que é a petição de interposição. Vem aqui, então, interpor a apelação, conforme razões anexas. São Paulo, 27 de agosto de 2020, Heitor Sico, AB 182193. Aí vem depois uma segunda parte da peça. Razões de apelação apresentadas pelo litigante tal, com letras garrafais. Inclusive, é uma prática comum. Eu tenho combatido isso aqui no escritório, eu acho que é de uma inutilidade essa divisão de duas partes da peça, e mais do que isso, que essa segunda parte venha egrégio tribunal, colém da Câmara, excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssimos senhores ministros, se faz em outros recursos também. A explicação histórica para isso é de uma época em que isso no processo penal perdurou por mais tempo, foi alterado por reformas do CPP
em tempos relativamente recentes, de você interpor o recurso dizendo assim, ó, não gostei da sentença, tá? Estou contando que eu não gostei. Mas por que você não gostou, não? Isso depois eu digo depois, por que eu não gostei. Eu apresento as razões de recurso separadamente. E acho que essa prática que criou, né, que já foi no processo civil superada há décadas, no processo penal há não tanto tempo assim, mas já há algum tempo, é que preservou essa ideia de petição de interposição e razões recursais. Até porque a gente vai ver que a apelação ela é dirigida ao juiz de primeira instância. Então, uma explicação possível também é, bom, eu entro com uma capinha, que é uma petição para o juiz de primeira instância, isso é para ele. Mas como não é ele que vai examinar as razões estão em separado para serem examinadas aí sim pelo tribunal. Mas é uma coisa boba e idiota, considerando que a peça é a mesma. Você tem que apresentar ao mesmo tempo a informação, a sua irresignação recursal e as razões pelas quais você está irresignado. E essa capinha, assim, a gente faz petição normalmente, né, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da 20ª Vara Civil do Foro Central de São Paulo, processo número tal, fulano de tal, por seu advogado, nos autos da ação de procedimento comum movida contra Beltrano. As razões de apelação não tem essa cara de petição, elas começam, razões de apelação pelo apelante fulano, egrégio tribunal, colém da Câmara, excelentíssimos senhores desembargadores, trata-se de apelação, até a própria estrutura das duas partes da mesma peça são diferentes. E tem uma história que eu sempre conto, se eu já contei essa história para alguém que está aqui, né, audiência rotativa, então a gente tem pouco repertório de bobagens para falar, então a gente tem que acabar repetindo as mesmas bobagens, ainda mais quando são boas bobagens saborosas, como essa. Eu tenho um amigo, se formou comigo na graduação, que ele, num caso dele, a parte contrária contestou a ação, perdeu, aí foi fazer a apelação. Pegou as razões, fez aquela capinha de apelação, egrégio, tribunal, colém da Câmara, tal, abriu a capinha da apelação, das razões de apelação, pegou as razões de contestação, copiou e colou. Mas para não ficar um negócio muito escancarado, que ele tinha copiado e colado, ele resolveu adaptar. E aí ele deu um Ctrl L para mudar. Toda vez que ele se referia a ré fez isso, a ré fez aquilo, a ré teve razão de fazer aquilo, aquilo outro. Ele deu um Ctrl L e falou, substituir ré por apelante. Enter, imprimiu, assinou, protocolou. Autos físicos, né? Só que a hora que ele deu o Ctrl L para substituir todo ré por apelante, ele substituiu os rés no meio das palavras também. Não só o ré solto, a ré fez aquilo, mas ele substituiu o ré que tinha no meio das palavras. E aí na capa das razões de apelação estava assim, egapelantégio tribunal, porque o egrégio, RE com acento do egrégio, foi substituído por apelante. É uma história real que mostra os malefícios, o efeito nefasto do Ctrl-C, Ctrl-V, e, por outro lado, revelam a bobagem, a idiotice de se fazer a capinha. Eu estou né, como professor aí, ajudando os alunos da competição de processo civil do IBDP. Inclusive, alguns deles estão aqui na sala. E aí lá a gente acabou fazendo, né, nas duas peças, nas razões de agravo e contra-razões de agravo, não fazer esse, até para economizar espaço, porque você tem um limite de páginas. É bom para a equipe aí que a gente não repetiu essa formalidade inútil. Requisitos. É isso, né, Beatriz? A gente já abandonou isso logo de cara. Ó, vem apresentar as razões ou contra-razões agravo de instrumento. Item 1, síntese fática. Não tem essa de razões, contra-razões, fazer uns pontos de exclamação. Aí tem o cúmulo da breguice, né? Aí a gente tem lá os caras que gostam de inventar palavras, né? Ao invés de chamar de excelentíssimos desembargadores, chamam de ínclitos desembargadores. O próprio egrégio já virou uma coisa mais do dia a dia. Fala para alguém que não está acostumado com a linguagem forense, pergunta para o cara se ele sabe o que é egrégio. Colendo, não sabe, né? O mesmo
colega, até faço uma homenagem a ele, o meu amigo Alfredo Migliore, mestre e doutor pela casa em Direito Civil, professor da GV, professor da FMU, não sei se ele ainda está na FMU, não me lembro se ele desfez o vínculo dele lá e tal. Ele tinha uma outra que era o advogado quis escrever uma petição bonita, com palavras rebuscadas, porque daí ele até mostra para o cliente incauto, o cliente vai falar, nossa, olha como o meu advogado fala difícil, né? O meu advogado é tão bom que a gente nem consegue entender o que ele escreve. E aí ele ia pegando as palavras e ia procurando no dicionário sinônimos. Então acho que era uma advogada, ela assim, fulano de tal, por sua paráclita signatária, perante esse vetusto tribunal, e aí ela fala, vem perante este provecto tino. Provecto já chamou o juiz de velho, já não pegou bem, vetusto, ela usou vetusto e provecto. Mas para além disso, ela usou a palavra tino. Você vai pegar o dicionário, tino está como sinônimo de juízo, mas não no sentido de juízo como órgão judiciário. A pessoa idosa fala para a criança, tome tino, menino, tome juízo, menino. Ela usou provecto tino como esse meritíssimo juízo, só que juízo não com sentido de órgão judiciário, mas sim com sentido de tomar juízo, falso cognato, portanto. Fora o advogado do contencioso brega, por favor, não usem chamar os... eu já falei isso, tem um texto do Barbosa Moreira sensacional sobre a linguagem forense, em que ele fala, para que chamar o mandado de segurança de remédio heróico, o recurso extraordinário de irresignação derradeira, chamar a Constituição Federal de Carta Maior, Carta de Direitos, Carta Magna, chamar autor e réu de suplicante e suplicado, pelo amor de Deus, juiz, me dê tutela jurisdicional, abusar do latim, tolitur quaestio, uma coisa ou outra de latim até vai, um ad argumentando um tanto, mas tem limite pro... isso aí, ó, você tem muito mais chance de ganhar se você botar um justiça com pontos de exclamação, e se você vier dizendo assim, vem muito respeitosamente pedir justiça, pelo amor de Deus, né? O muito não dá. Maria Eduarda, então não é necessário fazer uma capa e outra peça com as razões? Veja, Maria Eduarda, a peça é uma só. Quando você for fazer o protocolo eletrônico, você vai entrar com um arquivo só, penso eu. Até acho que daria para desdobrar. No protocolo físico, você vai fazer um protocolo só. Aliás, se você separar os dois, você tem o risco de você protocolou primeiro o pedido, depois as razões. Se forem dois protocolos distintos, físicos ou eletrônicos, corre o risco de alguém dizer que você teve aí uma burla da preclusão consumativa. Eu acho que a preclusão consumativa não impediria esse tipo de coisa. Mas, primeiro, então, dizer isso, é uma peça só. Agora, se você vai subdividir a peça entre duas partes, fazer uma primeira, que é uma capa, uma peça, petição de interposição, e a segunda, as razões, todo mundo faz. O que eu estou ponderando aqui é que é uma formalidade fruto vamos dizer, do dia a dia forense, de um costume judiciário que não se justifica. E se você não fizer, não tem problema nenhum. Se você fizer, eu tenho implicado com isso, porque eu tô chato. Mas se você fizer, não vai ter problema nenhum. Ao contrário, a maioria das pessoas vão fazer. Acho que é isso. Tranquilo, Maria Eduardo? Dimitrios, é isso aí. Pasme, excelência. Pausas dramáticas. E não é só. Exclamação. Genial. Quais são os requisitos aí propriamente de conteúdo? Nome e qualificação das partes. Nome das partes é meio óbvio, mas eu tenho que dizer brasileiro, casado, advogado, RG tal, CPF tal. Não!
qualificação não precisa repetir tudo, que isso já está nos autos. Eu não preciso outra vez. Eu não vi nunca ninguém colocar numa apelação ficar repetindo RG, CPF. Não é uma informação necessária. Aí sim, nos outros incisos do artigo 1010, nós começamos a ver os requisitos aí sim substanciais. Razões de fato ou de direito. Fala-se aí que essa parte da peça se governa pelo chamado princípio da dialeticidade. A apelação tem que impugnar a sentença, não basta repetir os argumentos que foram anteriormente expostos e rejeitados pela sentença. Isso vale, tecnicamente, para todos os recursos. O recurso precisa impugnar de maneira direta as razões de decidir da decisão impugnada. O que significa dizer que o advogado que, além de preguiçoso de dar o Ctrl+L no egrégio tribunal, se não fosse esse erro que é irrelevante, porque não causa prejuízo nenhum, eles chamaram o tribunal de, ao invés de egrégio, chamar de egapelantégio, talvez o desembargador da carteirada, que está suspenso, sem prejuízo de recebimento de salário, ele se ofenderia, porque chamaram o tribunal de egapelantégio e não de egrégio. Talvez ele dissesse ao advogado que escreveu egapelantégio: você sabe com quem está falando. Este tribunal não admitirá ser chamado de egapelantégio e precisa ser chamado de egrégio. Mas, tirando isso, não haveria prejuízo algum. Mas o advogado cometeu um segundo erro. Não basta eu repetir inicial, repetir a contestação. Eu tenho que demonstrar por que a sentença está errada. E, obviamente, em princípio, eu vou ter que aproveitar aquilo que eu aleguei, porque a apelação não é um lugar propício para inovar. Existe, né, inclusive os italianos discutiram muito isso, porque até a reforma do Código de Processo Civil italiano de 1990, a apelação podia alegar novos fatos, novos pedidos, novas causas de pedido, novas defesas. Falava-se, então, que a apelação era um novum iudicium. E em 1990, a bem da boa-fé processual, da previsibilidade, da segurança jurídica, houve um reforço da preclusão, e o reforço da preclusão implicou na proibição de inovação em sede de apelação. A apelação deixou de ser um novum iudicium e passou a ser uma revisio prioris instantiae, apenas uma revisão do que foi decidido em primeiro grau. Todavia, existe uma certa brecha para que se inove em apelação. E eu me refiro a dois fenômenos diferentes e tratados em dispositivos diferentes. Um é o fato novo, algo que aconteceu depois da sentença, algo que a apelação traz porque não tinha acontecido antes. E o artigo 493 determina que os fatos novos sejam considerados, inclusive, de ofício pelo juiz, ou seja, nem sequer eu precisaria invocar na apelação para que o juiz, o tribunal, ao julgar a apelação, os reconhecesse. O fato novo precisa ser considerado para que a sentença não se refira a um estado de fato que já não mais existe. A sentença, embora ela julgue um pedido que foi formulado à luz de um estado fático anterior, ela tem que ser adequada ao estado fático existente ao tempo em que proferida. Esse é o fato novo. Isso, 493, determina que seja conhecido, inclusive, ex officio. Agora, o fato de descoberta nova, o fato é velho, mas ele só pode ser conhecido depois. O fato de descoberta nova, esse é um fato que pode sim ser trazido na apelação. O juiz não pode conhecer de ofício, em princípio, e o artigo 1014 diz: você pode alegar na apelação, desde que você prove que não foi possível alegar esse fato antes, né, no curso do processo, antes da sentença apelada. O 1014, portanto, fato novo, 493 conhece, inclusive, ex officio, e, obviamente, a parte que quiser pede. Artigo 1014, não existiria propriamente o conhecimento ex officio, mas a parte teria que alegar na apelação, poderia alegar, e teria que demonstrar por que ela não teve acesso. Como seria essa demonstração? Boa pergunta. Olha, esse documento aqui estava em autos com segredo de justiça, eu pedi acesso e só tive acesso agora. Está aqui a prova de que eu entrei no processo só hoje
e só hoje tive acesso. Antes disso, o processo era sigiloso. Olha, aqui foi um documento que foi publicado no Diário Oficial apenas hoje. E assim vai. A riqueza de situações é que os exemplos de manual, engraçado como os manuais repetem os mesmos exemplos, e como essa repetição vem de longa data, a gente tem sempre os mesmos. O recibo de pagamento da dívida que foi encontrado atrás da foto no porta-retrato. Exemplos bem manualescos. Aí a prova de que eu só descobri isso depois ela é um pouco mais difícil. Eventualmente teria que ter até prova testemunhal. Pedido de anulação ou reforma, erro em procedendo, erro em judicando. O erro de procedimento eu anulo, o erro de julgamento eu reformo. E poderíamos incluir aqui uma terceira possibilidade de pedido, que é o pedido de integração. A gente vai ver adiante, quando estudar os embargos de declaração, que os embargos de declaração têm uma finalidade, sobretudo, de integração da decisão recorrida. Mas, excepcionalmente, a apelação também terá. Em que situação? Eu me refiro à hipótese em que a sentença de primeiro grau é infrapetita, o autor fez 3 pedidos, o juiz examinou só 2, um terceiro ele calou a respeito, silenciou. Eu apelo, o tribunal pode, a gente vai ver isso daqui a pouco, julgar esse terceiro pedido diretamente, desde que esse pedido esteja maduro para julgamento, desde que já haja toda a prova colhida a respeito, sem necessidade de colheita de novas provas. Aí fala-se lá, a gente vai falar, se der tempo ainda hoje, da teoria da causa madura. Aí a gente poderia falar de uma apelação contra uma sentença infrapetita, que pede ao tribunal que julgue aquele pedido que foi omitido na sentença de primeiro grau. Aí teria uma finalidade, nem de anulação e de reforma, teria uma finalidade de integração da decisão, excepcionalmente. E fala-se em um pedido de nova decisão. Estamos, portanto, aí falando, sobretudo, quando há reforma do efeito substitutivo, e quando estivermos falando da anulação, eventualmente estaremos falando da hipótese em que o tribunal, embora anule, a causa está madura e ele vai lá e rejulga. Esse pedido de nova decisão se aplicaria, seja para a hipótese de reforma, em que a decisão sobre o recurso substitui a decisão recorrida, seja na hipótese de anulação, em que, se a causa estiver madura, o tribunal não se limita a anular, e ele, ao invés de devolver o processo para a instância de origem, ele vai lá e profere uma decisão. E aí, as situações de reforma e anulação, de erro em procedendo e erro em judicando, acabam se tornando mais relevantes do ponto de vista didático, porque no final você vai ter uma decisão do tribunal que prevalece sobre a decisão do juízo de primeiro grau. Aquela ideia de que o erro em procedendo gera nulidade e volta, se tornou no nosso sistema excepcional. A tendência do sistema se houver as condições necessárias para isso, que a gente vê a seguir, é que o tribunal, embora anule, desde logo profira uma nova decisão. Procedimento em primeiro grau. A apelação é interposta perante o juízo de primeiro grau, perante o próprio prolator da decisão recorrida, cuja incumbência, a partir disso, é intimar o recorrido para contrarrazões ou recurso adesivo em 15 dias. Ponto. Colhidas as contrarrazões, se houver recurso adesivo ou se houver contrarrazões com impugnação interlocutória não agravável, haverá um prazo para que o primeiro recorrente responda ao recurso adesivo ou responda às contrarrazões com impugnação de interlocutória. Então, aí teria apelação, adesivo ou contrarrazões e contrarrazões ao adesivo ou contrarrazões às contrarrazões impugnativas de interlocutória. Olha que porcaria que ficou o sistema, que inferno para o professor. Deviam mudar o código só para facilitar didaticamente a gente explicar isso. Eu teria menos trabalho e vocês entenderiam melhor. E aí, o juiz de primeiro grau não fala um A. A apelação pode ter sido interposta, a meu ver, 77 dias depois do prazo ter vencido. Juiz de primeiro grau
O tribunal é tipo o BOP chegando na comunidade e o juiz de primeiro grau é o convencional ali, aí o tribunal fala para o juiz de primeiro grau, não vai subir ninguém, fica todo mundo quietinho aí. O juiz de primeiro grau não pode falar um A sobre a apelação do autor né, da parte mesmo que clamorosamente inadmissível, ela é clamorosamente intempestiva, por exemplo. O juiz de primeiro grau não examina nenhum aspecto atinente à admissibilidade da apelação. O Sérgio pergunta, a intimação por ato ordinatório é válida? Eu entendo que sim, Sérgio. O ato ordinatório é aquele que é praticado em substituição a um ato do juiz que não teria propriamente conteúdo decisório. Quando o juiz recebe uma apelação no regime do CPC de 2015, em que ele não examina a admissibilidade da apelação, ele, pura e simplesmente, tem que abrir prazo, é um ato vinculado. Essa decisão, penso eu, não tem, né, seria um simples despacho. Está aí um bom exemplo de despacho. A propósito da sua pergunta, Sérgio, dialoga com o que a gente falou na semana passada, da irrecorribilidade dos despachos. Essa intimação para apresentação de contrarrazões em 15 dias é um excepcional exemplo de despacho. Todo despacho é passível de ser substituído por um ato ordinatório da serventia judicial, né, do cartório, do ofício, da secretaria, que seja. Tranquilo? Belo exemplo, Sérgio. Obrigado aí pela... E aí chega em segundo grau. Bateu em segundo grau, a gente vai ver se existe alguma câmara, alguma turma ou desembargador, que é engraçado, os TJs normalmente chamam de câmara, TJ de São Paulo chama de câmara, o TRF, terceira região, chama de turma. Há tribunais aí pelo Brasil que chamam alguns de câmara, outros de turma, não é uma denominação padronizada, mas seja como for. Se houver uma prevenção, e quem define a prevenção dos órgãos de segundo grau? A resposta é o regimento interno. Eu acho que esse é um campo que deveria ser pautado na lei, porque a lei define a prevenção do juiz de primeiro grau. Por que a lei também não definiria a prevenção dos órgãos de segundo grau? E aí, cada tribunal decide isso de um jeito, é uma coisa esquisitíssima. Tem tribunal que faz, é mais raro, a prevenção na pessoa do desembargador. Então, ele estava na primeira turma quando ele julgou um agravo de instrumento relativamente ao processo. Aí foi a apelação, se ele estiver na segunda turma, porque ele mudou, porque ele brigou com os pares dele da primeira, ele quis mudar, vai para ele também, é uma prevenção da pessoa do relator. Em outros casos, é uma prevenção da Câmara. Então, é a primeira Câmara. Pouco importa quem está lá, é uma prevenção da Câmara e, mais do que isso, da cadeira. Então, saiu o desembargador fulano, que se aposentou, entrou o desembargador Beltrano, ele recebe as prevenções do fulano. E há regimentos que estabelecem uma prevenção que é da Câmara, mas desde que a composição tenha se mantido, senão a distribuição é livre. Tem tribunais que fazem prevenção só para todos os recursos do mesmo processo, e tribunais que falam, são todos os recursos do mesmo processo e de processos conexos. Daria um bom estudo aí dos regimentos internos. Eu tenho uma orientanda que acabou de escrever sobre o papel dos regimentos internos, e ela faz uma boa pesquisa sobre regimentos, mas ela faz uma pesquisa de regimentos internos no tocante às normas para a formação dos precedentes. Quem julga IRDR, quem julga IAC, quais são, como é que se faz a composição, que decisões são recorríveis ou não, um trabalho riquíssimo, interessantíssimo. Daria uma boa tese de Láurea, por exemplo, estudar regimentos internos dos tribunais sobre outros assuntos, por exemplo, a prevenção, acho que seria um bom exemplo. A Viviane aqui pergunta, tenho dúvida com relação aos poderes do juiz de primeiro grau nesse momento, em que está aguardando os autos serem remetidos ao tribunal. Me parece que em alguns casos pode gerar problemas em saber se a apelação vai ter efeito suspensivo ou não. Bela questão, Viviane. Você pode ter bolas divididas. O juiz, no Código Velho, ao receber a apelação,
ele fazia o juízo de admissibilidade e declarava os efeitos em que a apelação era recebida. Olha, declaro aqui que a apelação foi recebida com efeito suspensivo ou sem efeito suspensivo. Peraí. No Código Novo, ele não faz juízo de admissibilidade, ele não declara os efeitos em que ele recebe a apelação. Aí você vai dizer, bom, então como é que a gente resolve a bola dividida? Eu respondo, não acho que seja o juiz exercendo poderes quanto à apelação, poderes esses que ele não tem. A meu ver, a parte que entende que a apelação não tem efeito suspensivo, se ela quiser começar a execução provisória da sentença, desafiada por apelação sem efeito suspensivo, começa o cumprimento provisório de sentença. E a parte contra quem se pediu o cumprimento provisório de sentença, se achar que a apelação tem efeito suspensivo, que alegue isso para o juiz. Olha, juiz, não pode cumprimento provisório, porque aqui, de acordo com 1012, aqui tem efeito suspensivo, sim. Eu apresento cumprimento provisório, a outra parte se manifesta e o juiz decide. Aí ele decide. E quem não gostar leva para o tribunal. Eu só não acho que tem a base legal para o juiz declarar os efeitos em que a apelação é recebida. Entendi, professor. Mas então, de regra, o juiz vai falar, pode continuar a execução. Ou não? Ou ele vai entender. Se ele entender, aí é o momento para ele dizer se ao ver dele a apelação tem ou não efeito suspensivo. A parte entende que sim, ele pode entender que não, e dizer não vou deixar o cumprimento provisório seguir. Você entendeu? Certo. Ou seja, ele não está vinculado ao entendimento que a parte apelada, entendendo que o recurso não tem efeito suspensivo, e pediu o cumprimento provisório. Não é obrigado a aceitar o cumprimento provisório. Ele aí sim vai ver se o recurso tem efeito suspensivo ou não. Se ele der razão para aquele sujeito que iniciou a execução provisória, ele deixa seguir. Se ele entender que não, ele vai barrar a execução provisória, né? Quem decide sobre efeito suspensivo é o juiz de primeiro grau? Rafaela, uma excelente pergunta. Não, no sistema do CPC de 2015, não é o juiz de primeiro grau. Ele não vai falar nada a respeito. A questão só é que, na maioria dos casos, a gente não vai ter dúvida sobre se há ou não efeito suspensivo. A regra, vamos já pular para isso? Regra. Apelação tem efeito suspensivo ex officio. Artigo 1012, caput. A sentença não tem eficácia. Até o Barbosa Moreira nos ensina, e com razão, que não é que, nesses casos que se aplica a regra geral, de que a apelação tem efeito suspensivo, não é a apelação propriamente que tem o efeito suspensivo, porque durante o prazo de apelação, enquanto se espera para ver se o apelante, né, o vencido, vai ou não apelar, a sentença não pode ser executada. Né? Na verdade, a apelação tempestivamente interposta, ela apenas prolonga uma ineficácia da sentença que já era existente ao tempo em que a sentença foi proferida. Essa é a regra. E aí, a gente não vai ter muita dúvida que não será cabível o cumprimento provisório. A gente tem no parágrafo 1º exceções, várias hipóteses em que a apelação não tem efeito suspensivo automático. Não vou ficar passando pelos incisos do parágrafo 1º do 1012, fica um negócio chato, enfadonho. Mas ali também tem uma certa clareza sobre a existência ou não de efeito suspensivo. Mas podem haver bolas divididas. Então, eu quero tratar com vocês dos 3 quadros. O primeiro quadro, apelação regra geral. Regra geral tem efeito suspensivo. Se o gaiato resolver pegar o vencedor, que quiser começar um cumprimento provisório de sentença, o juiz de primeiro grau vai dizer, não pode, eu vou barrar. Nas hipóteses em que, sim, existe a brecha no parágrafo 1º do 1012, ou seja, a apelação excepcionalmente não tem o efeito suspensivo automático, o vencedor vai lá e começa um cumprimento de sentença. E aí, como é que o vencido pode fazer para se proteger?
o vencido tem, de acordo com o parágrafo 3º do 1012, a possibilidade de pedir, veja bem, ao tribunal que atribua efeito suspensivo àquela apelação que não tem. Aquela apelação que cai nas regras de exceção do parágrafo 1º, hipóteses em que a apelação não tem efeito suspensivo automático. O parágrafo 3º do 1012 deixa claro, vou botar ele na tela aqui, deixa claro que esse é um pedido a ser formulado no tribunal. E aí o 1012, parágrafo 3º, dá duas possibilidades. Se a apelação já tiver chegado ao tribunal, eu peço por uma simples petição dirigida ao relator da apelação, porque a apelação chega, já é distribuída, eu entro com uma petiçãozinha, sem forma, sem figura de juízo, que vai para os próprios autos do processo, em grau de apelação perante o relator. Porém, a urgência pode ser tão manifesta que, entre o momento que a apelação foi interposta e o momento que ela vai chegar no tribunal, a parte vencida vai sofrer um dano grave, de difícil reparação. E aí o 1012, parágrafo 3º, inciso 1, permite que eu entre em segundo grau com uma simples petição, que vai ser autuada, vai receber, portanto, seu próprio número de autos. Essa petição vai ser distribuída. Se tiver relator prevento, é para o relator prevento. Se não tiver relator prevento, distribui livremente. E aí o relator examina se ele tem que conceder o efeito suspensivo à apelação que não tem, nesse procedimentozinho. E aí, a hora que a apelação subir, ele já está prevento, ou se ele já estava prevento antes, ele continuará como tal. Terceira situação é a da bola dividida. Eu tive um caso agora, essa semana, no escritório, que isso aconteceu. Houve uma tutela cautelar antecedente, preparatório de um processo arbitral. O autor veio e falou: juiz, eu preciso de uma tutela urgente aqui, me dê a tutela. O juiz deu, eu fui citado, briguei para derrubar a decisão, não consegui derrubar. Passados 30 dias que a decisão foi concedida, o requerente não iniciou o processo arbitral. O que eu fiz? Falei: juiz, olha, tem que cair aqui essa tutela provisória que você concedeu, porque não foi movido o processo arbitral, né, não foi requerida a instauração do processo arbitral no prazo de 30 dias da efetivação da medida. O juiz extinguiu e condenou o meu adversário a pagar honorários. Ele extinguiu a tutela cautelar antecedente, revogou a liminar, condenou o meu adversário ao pagamento de honorários. Eu acho que a apelação que o meu adversário entrou nesse caso não tem efeito suspensivo, que cai em um dos casos do 1012, parágrafo 1º, a decisão que revoga a tutela provisória. Ela revogou a tutela provisória. Portanto, eu acho que não tem efeito suspensivo. O meu adversário pode achar que tem. É uma bola dividida. Porque, na verdade, a sentença, ela nesse caso, ela não tem efeito suspensivo quanto à revogação da tutela provisória. Mas aqui, será que com relação à condenação e honorários advocatícios, eu quero receber meus honorários advocatícios? Até porque eu não vou com a cara do advogado da outra parte, não vou com a cara da própria parte. Eu quero mais é que eles se lasquem, eu quero arrancar deles até o último centavo dos honorários advocatícios, eu quero infernizar a vida deles. O que eu faço nessa bola dividida? Dane-se, toco um cumprimento provisório e digo: olha, essa apelação que ele entrou não tem efeito suspensivo. O cara foi intimado a respeito disso. Ele tem dois caminhos. Primeiro caminho, dizer ao juiz de primeiro grau: não, tem efeito suspensivo sim. O juiz de primeiro grau pode dar razão a mim e falar: não, não tem. O que ele tem que fazer? Se a apelação tiver chegado, ele tem que pedir ao relator para dar. Se a apelação não tiver chegado ao tribunal, ele tem que entrar com a petição do 1012, parágrafo 3º. Deu para pegar aí, Rafaela? Tranquilo? Tranquila? Vamos voltar para o procedimento da apelação em segundo grau. Bateu no tribunal, distribuiu livremente por prevenção, com todos os problemas inerentes à prevenção. Quem quiser escrever uma tese de laurea sobre regimentos internos e prevenção, me procure, que eu gostaria de orientar um trabalho sobre esse tema. Aí você tem
o artigo 932, que fala sobre os poderes do relator, tudo que o relator pode fazer. Se o recurso já for inadmissível, ele unipessoalmente decide. Se o recurso estiver em contrariedade com precedentes obrigatórios, ele já decide o mérito. Se tiver vícios, ele corrige. O 932 aqui, que eu não vou ficar olhando todos os incisos, dá os poderes monocráticos ao relator, os poderes que o relator exerce unipessoalmente. Se houver decisão unipessoal, essa decisão pode ser atacada por agravo interno, figura que nós vamos estudar oportunamente. Se não couber decisão unipessoal, o relator manda o processo para o colegiado. O procedimento está mais regulado lá no regimento interno, mas basicamente ele faz o relatório, circula o relatório antes para os demais desembargadores. Como você compõe a turma, cada regimento vai determinar. Então, por exemplo, em São Paulo, você tem normalmente 5 julgadores em cada Câmara. Você os ordena por antiguidade, o mais velho, o segundo mais velho, o terceiro, o quarto, o quinto. E você forma turmas assim, o primeiro com o segundo com o terceiro, o segundo com o terceiro com o quarto, o terceiro com o quarto com o quinto. Sempre tem o mesmo... Sempre o desembargador vai ter um segundo que vota depois dele e um terceiro que vota depois dele, o que às vezes dá briga, porque desembargadores que não se entendem bem, né, o segundo sempre vota depois do primeiro, ele sempre vai discordar, e o contrário não vai acontecer, porque o primeiro nunca vai votar depois do segundo. Questões da dinâmica do julgamento que não estão no CPC. Pouquíssima coisa está no CPC, fala-se lá de sustentação oral. Eu não coloquei no programa, mas eu vou incluir uma aula sobre isso. Vamos falar sobre o procedimento de julgamento. Né? Quando a gente tinha disciplina presencial, eu fazia simulação de sustentação oral. Eu faria este semestre, não fosse a pandemia e as aulas telepresenciais. Eu vou falar de procedimento de julgamento nos tribunais um pouco mais adiante. Efeitos. Os lembrados efeitos que a gente já falou no semestre passado, que a gente relembrou no primeiro dia. O efeito obstativo, a interposição tempestiva da apelação obstaculiza o cumprimento, o trânsito em julgado da decisão. Nesse ponto, a apelação não tem nada de diferente dos demais recursos. Alguém está com o microfone aberto aí? Se puderem fechar, por favor. Não consigo ver quem é. Acho que eu vi aqui. Fernanda Carvalho Dias de Oliveira. Obrigado. Só, desculpa, viu, Fernanda, pedir, é que para não ter o barulho, imagina, desculpa eu. 3 casos em que a apelação propicia efeito regressivo, ou seja, oportuniza o prolator da decisão recorrida à retratação. Esse efeito regressivo se dá em deferimento de inicial, artigo 331 caput, improcedência liminar, 332, parágrafo 3º, ou seja, sem resolução de mérito, 331, e com resolução de mérito, 332, ambas sentenças liminares, proferidas antes que o réu tenha sido citado, e, por fim, todos os demais casos de sentença terminativa, uma sentença que extingue o processo sem resolução de mérito, uma vez interposta a apelação, o juiz pode se retratar. Eu acho que essas hipóteses nos autorizariam uma interpretação mais livre do Código, permitindo que os embargos de declaração pudessem propiciar a retratação, quando o juiz já percebe nos embargos de declaração que ele errou, que ele fez besteira. Eu tive um caso em que o juiz falou para eu recolher custas, e não saiu publicada essa decisão. Eu não recolhi, ele extinguiu. Eu entrei com embargos de declaração e falei, o juiz, eu nunca fui intimado da decisão que me mandou recolher custas. Pô, tô aqui nos embargos de declaração já recolhendo. Você não percebeu que eu não fui intimado e que, portanto, não começou o prazo, que, portanto, não escoou o prazo. E, portanto, eu nunca tive, né, nunca perdi o direito de recolher as custas. Ele reconheceu em sede de embargos de declaração e se retratou. A meu ver, esse efeito regressivo da apelação, penso eu, ele se projetaria para o recurso que vem antes, do qual nós falaremos no momento oportuno, mas que a essa altura
vocês já sabem que são os embargos de declaração. Esse é o efeito regressivo. E nos demais casos, juiz proferiu sentença, juiz não volta atrás. A nenhum juiz é dado luxo de pensar mais ou pensar melhor, via de regra. Quando o sistema deixa, o sistema autoriza essa reconsideração, essa retratação. Falei aqui do efeito suspensivo, né? Com essas vicissitudes. Isso aqui é outra coisa que tinha que cair, essa apelação com efeito suspensivo automático. É um negócio que não mais se justifica na nossa ordem jurídica. Faz 20 anos que os processualistas clamam por essa mudança, até hoje a gente não conseguiu, talvez uma hora a gente consiga, né? E dizer assim, nenhum recurso tem efeito suspensivo. Quem quiser, faz essa simples petição lá para o tribunal. Isso poderia funcionar para todos os casos. Eu vou além, né? Você faria a petição direto ao tribunal quando você interpõe o recurso até o recurso chegar lá. Agora, se o recurso já chegou, se você interpõe diretamente no tribunal, penso eu, isso poderia ser feito, né, não precisaria nem de petição. Como é o agravo de instrumento, a gente vai ver semana que vem. Você interpõe o recurso e nele já pede o efeito suspensivo. O efeito suspensivo, né, op iudicis, aquele que é dado à luz da demonstração de fumus boniuris e periculum in mora, e não o efeito suspensivo op legis, aquele que a própria lei determina para o recurso. Tranquilos até aqui? Agora eu quero explorar as sutilezas dessa petição no 1012, parágrafo 3º. Quem colocou essa questão pela primeira vez de forma muito inovadora foi o professor Cássio Scarpinella Bueno da PUC, numa tese de doutorado de 98, já tem mais de 20 anos, portanto. Alguns dos senhores nem eram nascidos quando o professor Cássio defendeu essa tese. Uma tese que nunca foi reeditada, ela foi publicada em 99 pela Saraiva, e até porque eu acho que ela permanece útil hoje, mas daria muito trabalho para ele remodelar. Mas ele mostra ali que esse efeito suspensivo op iudicis, na verdade, é uma antecipação de tutela recursal. O que eu quero no recurso? Derrubar a decisão recorrida. Quando eu peço o efeito suspensivo, na verdade, eu já antecipo efeitos que eu obteria futuramente no meu recurso. O meu recurso eu quero derrubar para sempre a decisão. Mas, por enquanto, eu conseguiria sustar a eficácia da decisão. O efeito suspensivo, portanto, seria uma forma de antecipação de tutela recursal. Eu quero que a decisão caia e eu peço antecipadamente que a decisão já pare de produzir efeitos. Esse seria o efeito suspensivo, que seria uma antecipação negativa de tutela recursal. Eu quero derrubar, eu já antecipo um efeito de derrubada, vamos dizer assim. Só que dá para pensar no inverso. Eu pedi uma providência para o juiz de primeiro grau, ele não me deu. Meu recurso tem uma pretensão de obter aquilo que não me foi dado no primeiro grau. Percebam a diferença. Uma coisa é o juiz deu algo contra mim, eu quero derrubar, eu quero ficar zerado. Essa é uma hipótese. A outra é, eu pedi algo, o juiz não me deu, eu estou pedindo no tribunal. Eu estou zerado. Eu quero alguma coisa que eu não consegui em primeiro grau. No primeiro caso, a gente vê descrito bonitinho na lei, que seria o efeito suspensivo. É sustar os efeitos de uma decisão que está produzindo efeitos. A outra situação, eu quero obter um efeito que eu não consegui no primeiro grau. Na prática do dia a dia do foro, esse efeito, né, de eu conseguir algo que não me foi dado em primeiro grau, pode ser chamado de efeito ativo. Alguns, até numa contradição em termos, falavam em efeito suspensivo ativo. Pô, mas como é que você vai suspender algo que não está produzindo efeitos? É uma coisa meio estranha. A meu ver, o código no 932 talvez deixe isso um pouquinho mais claro, porque ele fala em tutela provisória recursal, numa tutela ou antecipada ou cautelar, mas que ou suste os efeitos de algo que está produzindo, ou que dê os efeitos para uma parte que está pedindo esses efeitos. São as duas faces da mesma moeda, o negativo e o positivo. E que, portanto, ambos os meios poderiam ser tratados da mesma forma. A potencialidade do 1012, parágrafo 3º, portanto, não está adstrita ao efeito suspensivo em sentido estrito, ou seja, eu vou ao tribunal para suspender uma sentença que já está produzindo efeitos.
Ou eu vou ao tribunal para pedir que seja... para que se liberem os efeitos da sentença que não está produzindo, ou para que eu obtenha os efeitos que eu quero com o recurso e que eu ainda não estou produzindo. Perceba que são 3 situações. Número 1, a apelação não tem efeito suspensivo. A sentença está produzindo efeitos, eu quero parar. Eu vou com 1012, parágrafo 3º. Segunda possibilidade, a apelação a apelação tem efeito suspensivo e eu quero tirar. Eu vou ao tribunal e digo, tribunal, não dá para esperar para liberar a eficácia dessa sentença. E a terceira possibilidade, eu entrei com uma apelação quanto a uma sentença que não me deu o que eu queria, eu vou ao tribunal e digo, olha, eu não tenho nada. Perceba que, no primeiro caso, eu tenho e produzo efeitos. No segundo caso, eu tenho, mas não produzo. No terceiro caso, eu não tenho. E nos 3 casos, eu posso pensar em uma antecipação de tutela recursal, uma tutela provisória recursal. No primeiro caso, que eu tenho e está produzindo efeitos, é para parar. No segundo caso, que eu tenho e não está produzindo efeitos, eu quero que produza. Quero que tire o efeito suspensivo de uma apelação que, pela lei, o tem. E a terceira hipótese, algo que eu não tenho nada, eu apelei e estou pedindo para que aquilo que eu espero obter na apelação já me seja antecipado. No primeiro caso, eu tenho o pedido do 1012 feito pelo vencido. Eu quero uma apelação, ela não tem efeito suspensivo, eu quero que ela tenha. No segundo caso, é um pedido feito pelo vencedor. Essa apelação tem efeito suspensivo e eu quero que ela não tenha. O terceiro caso, eu estou zerado em primeiro grau, apelei, vai demorar para essa apelação ser julgada, eu quero a providência agora. Isso é feito também pelo vencido. O Cássio Scarpinella Bueno, há 22 anos, teve essa sacada. Ele falou que é tudo parte do mesmo fenômeno. Ou é a liberação de uma execução provisória, ou é o impedimento de uma execução provisória. Isso pode ser feito por ambas as partes do processo. A grande sacada desse trabalho, que eu acho que não tem o reconhecimento devido, até porque o próprio 1012, parágrafo 3º, não deixa muito claro isso. A gente tem que fazer uma interpretação sistemática, 1012, parágrafo 3º, com 932, pegar o conceito de tutela antecipada recursal, tutela provisória recursal, mais amplo, para abranger o efeito suspensivo op legis, mas são 3 situações distintas. Atribuir efeito a uma apelação que não tem, tirar efeito de uma apelação que tem, ou dar algo que a apelação pede que não foi concedido em primeiro grau. São 3 situações diferentes, 2 desses pedidos feitos pelo vencido, 1 feito pelo vencedor. O resumo é esse. Ficou claro, colegas? Tendo iniciado aqui às 9h15, eu passei um pouquinho, comecei às 9h20, eu acho que se a gente avançar vai ficar capenga, porque a próxima questão que eu tenho para tratar com vocês me exige 2 slides, olha que bonitinho que eu consegui fazer. Eu não consigo fazer caixa de texto. Eu não sei fazer stories do Instagram. Eu só sei pegar o stories que alguém me marcou e pôr no meu. Esse é o meu nível de boçalidade tecnológica. Mas olhem que orgulho, que coisa bonita que eu fiz com setinhas. Olha esse que tem risquinhos vermelhos. Para mim, isso é uma coisa absolutamente sensacional. Dentro da minha dificuldade tecnológica. Vamos deixar isso para a semana que vem. Eu fecho a apelação semana que vem e a gente fala de agravo de instrumento. Vou deixar para as perguntas aí. Maria Eduarda pergunta, nos 3 casos, o fundamento da petição é o parágrafo 3º. Eu entendo que o parágrafo 3º trata do procedimento, como é que eu peço, ou por uma simples petição dirigida aos autos que já estão no tribunal, ou por uma petição que vai ser autuada separadamente quando os autos ainda não chegaram no tribunal. Mas o fundamento é o 932. Aí vamos achar o inciso exato do 932. 932, espera aí. Fala de antecipação de tutela recursal, medidas urgentes. Quem me ajuda aí? Ele travou aqui no meu... Agora foi.
9-3. Tá estranho aqui, eu não estou conseguindo acessar. Quem me ajuda aí? Quem está com o código aberto? Vou tentar de novo. (932), inciso 2. Compete ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária. Perceba a expressão que é usada aí, tutela provisória. Tutela provisória pode ser negativa, assustar os efeitos de algo que está produzindo efeitos, ou positiva, ou ativa, né, para usar essa expressão já tradicional, ou seja, né, de dar algo que foi negado em primeiro grau. É isso, obrigado, viu, Sérgio? Obrigado também ao Luiz Felipe. 932, inciso 2. Tranquilo, Maria Eduarda, alguma dúvida? Alguém mais, alguma questão? Legal. Colegas, eu vou pôr o slide e a gravação no Moodle. Vou fazer isso todas as semanas, tá? Acho que fica legal. Eu não vinha usando o PowerPoint nas aulas presenciais, porque você tem que pedir para o audiovisual, aí o audiovisual às vezes esquece, aí você vai lá, o computador não é compatível, aí você espeta o seu pendrive, você pega vírus, na hora que você volta com o seu pendrive para o escritório, você contamina a rede do escritório, aí hackers sequestram o servidor, criptografam tudo, pedem resgate. Então, agora dá para usar, é legal porque a gente tem essa ferramenta. Maria Eduarda, por favor, tire outra dúvida. Se quiser, abre o microfone aí, fale. Quem tiver à vontade quiser sair, fica também super à vontade. Prazo para apelação adesiva corre quando a apelação principal já subiu? Não. O prazo para apelação adesiva é o mesmo prazo das contrarrazões da apelação principal. Eu fui intimado sobre a apelação principal, eu tenho 15 dias para contrarrazoar e apelar adesivamente. Desculpa não ter informado isso. Deu para Mas deu para você. Só uma questão, eu nunca vi apelação adesiva, é a mesma peça contra razões e apelação adesiva? Eu acho que, do ponto de vista formal, elas precisariam ser peças distintas. Porém, numa lógica de instrumentalidade das formas, não teria problema que elas fossem conjugadas na mesma peça. Há precedentes a respeito que aceitam isso. Ah, beleza, obrigada. Bom. Alguma outra questão, colegas? O Sérgio que falou, o gabinete que eu trabalho, a gente recebe 2 peças. Sim, é o usual, Sérgio. Tecnicamente seria o correto. Se eu fizer numa peça só, vem contrarrazoar a apelação e apresentar a apelação adesiva, eu estou correndo algum risco de pegar um desembargador mais formalista e ele não aceitar. Na advocacia, a gente sempre faz a alternativa mais segura, mais aceitável, mais palatável para não correr risco, né? Embora eu entenda que não faça nenhuma diferença. 2 papéis, 1 papel, tudo igual, vai tudo para o tribunal junto, com a diferença, do ponto de vista formal, que isso seja separado. Eu acho que nenhuma, não deveria haver. Tranquilos? Colegas, obrigado aí pela atenção de vocês. Até a quinta que vem. Peraí, o Luiz Felipe fez uma pergunta aqui, ó. Somente conhecimento da apelação adesiva que está atrelado ao da primeira apelação. Sim, Luiz. A apelação adesiva, na semana que vem, como eu vi que foram várias perguntas sobre a apelação adesiva, eu vou falar. A apelação adesiva, ela segue a sorte da principal. E não é só a apelação que é adesiva, né? É um tema que a gente trata lá em Teoria Geral dos Recursos, que apelação, recurso especial e extraordinário também podem ser adesivos. Se a apelação principal não é conhecida, a adesiva também não será. Se o apelante principal desistiu, se o apelante principal recorreu fora de data, intempestivamente, se ele não recolheu custa, se por qualquer outro vício né, existente ou futuro, a apelação principal não for conhecida, a apelação adesiva também não será. Dúvida do Richard, deixa eu voltar. Eduarda Wagner. Richard, não compreendi bem a terceira hipótese. Seria uma apelação não apreciada?
Não sei, Richard, se você se refere àqueles pedidos que eu falei que a parte faz no tribunal. Perceba, pedido 1, a apelação não tem efeito suspensivo, a sentença começou a produzir efeitos, a apelação vai demorar para ser julgada, eu corro lá e peço, opa, relator, suspendo os efeitos da sentença apelada sem efeito suspensivo. Essa é uma hipótese. A segunda, a apelação não tem efeito, a apelação tem efeito suspensivo. E eu apelei, vai demorar para essa apelação ser julgada. E eu que ganhei, perdão, a outra parte apelou, eu ganhei. Essa apelação vai demorar muito para ser julgada. Eu preciso da decisão produzindo efeitos já. Eu peço para tirar o efeito suspensivo de uma apelação que tem, que vai demorar para a apelação ser julgada. O terceiro caso segue mais ou menos a mesma lógica. Olha, eu tenho uma apelação que eu interpus, que a sentença que eu ataquei não está produzindo efeitos porque eu perdi. Eu queria que o juiz me desse esse celular, o juiz não me deu. Eu apelei e eu quero que o tribunal me dê esse celular. Só que vai demorar para a apelação ser julgada. Então eu peço para, de imediato, esse celular me ser entregue já. Perceba, a primeira hipótese é sentença produzindo efeitos, eu quero que pare. Segunda hipótese, eu tenho uma sentença que eu ganhei, não está ainda produzindo efeitos, eu quero que ela produza. Na terceira, eu tenho uma sentença que não me deu o que eu queria e que eu apelei, só que vai demorar para ser julgada a apelação e eu quero que esse efeito comece a ser produzido agora, de algo que só depois, na apelação, eu poderia obter. São 3 hipóteses, 2 delas eu peço para tolher uma delas eu peço para tolher o efeito de uma sentença que já produz, 2 eu quero uma eu quero liberar o efeito de uma sentença que não tem, e a terceira eu quero dar um efeito que somente a apelação poderia dar. Sei que é um pouco cerebrino, é difícil fazer uma explicação que seja melhor do que essa, com todo o meu esforço, mas eu pergunto a você, Richard, se ficou claro com esse acréscimo que eu fiz agora. Caso 1, eu quero dar efeito suspensivo à apelação. Quem faz é o apelante que perdeu. Efeito 2, eu quero tirar o efeito suspensivo de uma apelação que tem efeito suspensivo. Quem faz é o apelado. Na terceira, eu quero já obter um efeito que a sentença de primeiro grau me negou. É o apelante que faz. Em todos os casos, eu estou diante de tutela provisória recursal. Não ficou claro, assim, professora. A minha dúvida era só acerca da terceira mesmo. Ah, maravilha. Meus prezadas, uma ótima tarde aí para vocês. Até semana que vem, então.